Olá, estamos aqui para mais uma live, mais uma história de regressão. Pedimos a você que possa curtir aí, nos seguir, para que possa receber toda semana grandes aprendizados. Eu sou Andréa Batista, psicoterapeuta de investigação do inconsciente, dentre tantas outras psicoterapias e terapias transpessoais. E hoje nós viemos com o coração imensamente feliz com o resultado de uma regressão que veio nos trazer imensa alegria. Sim, nós fizemos a regressão de uma jovem evangélica e vinha se queixando imensamente dos aprisionamentos da família. E ela vinha por conta de não ter essa confiança dos pais, dela poder sair, dela poder se sentir mais liberta. Por conta disso, quando ela chega no trabalho ou em várias situações de sua vida, ela começa a sentir crises de ansiedade, como se fechasse o peito e ela não conseguisse raciocinar e ela tivesse grandes dificuldades no seu trabalho. E uma doçura de pessoa, um ser humano incrível, uma alma cristalina. E nós iniciamos os trabalhos de regressão e assim ela iniciou tendo a sensação que tinha alguém segurando ela pela mão, que tinha alguém levando ela, e ela disse que parecia um pôr do sol, uma tarde, e depois ela se viu com a sensação de que estava sendo carregada e depois viu só a escuridão e não viu mais. Então nós iniciamos assim a regressão. Interessante para que possamos entender que a nossa psique guarda arquétipos. Como assim? O que são arquétipos? São figuras que nós carregamos dentro de nós, de todas as coisas, tá? Deus, os seres de luz, é da nossa forma que entendemos que fica gravado na nossa psique. E como ela traz a religião evangélica, vieram falas que nos deixaram imensamente emocionados. Então veio falar de uma mulher, né, de vestido longo, magra, a mãe de uma jovem, e nesse local que elas estavam se criavam ovelhas. E as crianças se distraíram brincando, né? E elas se perdiam na inconstância, né, da época da idade deles. Eles queriam sair para brincar, própria natureza na brincadeira, deixando os afazeres de pastorear, fonte de renda primária, subsistência de muitas famílias que moravam naquele lugar. Vem narrar que era um lugar muito frio, havia neve em alguns pontos do alto da montanha, mas que ainda havia algumas gramíneas frescas, e toda manhã era necessário levar as ovelhas para o pastoril, né, para os campos, e as crianças ajudavam a vigiar aquelas ovelhas. Porém, as crianças iam brincar e acabavam esquecendo as ovelhas. Toda noite retornava com as ovelhas para pontos e se fazia fogueira para que as ovelhas não morressem de frio. Como amontoado de pedra, onde brincavam crianças, escondiam, subiam as pedras mais altas, que tinha visão mais ampla uns dos outros, a mãe, sempre cobrada pelo pai, vivia presa à tormenta de vigiar a filha que queria liberdade da sua natureza. Apresentava-se 12 para 13 anos a jovem, muito ativa, feliz, porém sofria reprimenda, no sentido que deveria ter os afazeres como obrigação de auxílio a pastorear as ovelhas, né? E ao cair da tarde, na região fria, vamos recordar que ela teve uma visão do cair da tarde, eles preparavam, né, as fogueiras para a noite, para ter fonte de calor para as ovelhas. Cedo caiu os primeiros raios, então pela manhã, nos primeiros raios do sol, que não se aquecia tão rapidamente, porque o local era muito frio, era necessário manter aquelas fogueiras acesas para ter a fonte de calor. E descia correndo por entre desfiladeiros para que pudesse colocar a divisão dos terrenos, os quais muitos se ajuntaram para aproveitamento das gramíneas que renasciam após o inverno rigoroso.
Então eles viviam em comunidade e tentavam dividir ali os pedaços, uma quantidade de ovelha para cada um. Agora, horas mais tarde, olha o entardecer, aproximando o meio da tarde em si, onde os mais jovens se ajuntaram à brincadeira corriqueira, o pai e a mãe contemplavam as crianças a brincar. Preocupação constante do perigo de ataque de felinos das montanhas ou do perigo do riacho que debruçava a tomar água pura da colina. Então, fora narrado um local lindo, neve nas montanhas, mais abaixo tudo verdejante e mais abaixo um riacho caudaloso com águas límpidas, em que eles se debruçavam para tomar água. Aparentemente não parecia risco, porém muitos deslizamentos ocorridos. Alguns tinham animais para fazer contenção do rebanho, para não misturar uns aos outros, cada qual tinha os seus. Não havia cerca, como os tempos atuais. Era período temporário, apenas acampavam. Era um período que vem falar de pessoas nômades, que iam para lá somente para aproveitar as gramíneas locais daquela época. Um barulho, um tremor muito forte, tudo muito rápido. O vale, de um instante para outro, tomado por placas de neve que repassavam o pequeno riacho. Sentira o abalo no solo, barulho vindo, só se tomou conta ao olhar a proporção do amontoado de rocha. Então fora narrado que 4 jovens, inclusive ela, que já estava se interessando por um rapaz de mais ou menos 16 anos, e eles estavam os 4 juntos, brincando entre si, e os 4 jovens foram soterrados. Assim se mantiveram intactos. Como assim intactos? Por conta da neve, né? A neve mantém os corpos intactos, né? Pois os animais, aí vem falar dos animais, eles sentiram o magnetismo da Terra, do planeta, como aviso. Os animais já tinham subido as escarpas e nós sabemos, né, que os animais eles sentem esse magnetismo e eles conseguem essa conexão e realmente eles sobem para locais mais altos, né? Nós sabemos aí que em caso de tremor as aves sentem antes que aconteça. Apenas os jovens não vistos, mas em número bem reduzido de 4 jovens soterrados. Os pais desceram, né, inúmeros gritos, porém não havia o que fazer. Angústias que afetavam o sentimento daqueles que vieram perder a esperança, a qual não puderam prever. Passaram os dias, ao invés de se auxiliarem mutuamente, aqueles que ficaram vivos começaram a se acusar. O pai e a mãe da jovem começou a acusar os pais do rapaz. E assim aquela comunidade, né, fora criando uma animosidade, causando distanciamento e hostilidade nos seres. Então não houve mais uma aproximação entre a família da jovem e a família do rapaz, um acusando o outro. Assim se dá o amor a recordar sentimentos de antepassados trazidos ao momento que se encontra. Permissão, né, não sempre concedida a de livramento de pronto. O fator liberdade está sempre presente nos olhos dos quais o seu interior, o medo e a amargura assim se dá a ser superado, uma vez que todos comungarem a liberdade. E o amor aos outros, não havendo rivalidade de antepassados que se encontrara, e pela obra na natureza se separavam. Então, na verdade, haveria que ter um entendimento que fora o momento que iria acontecer. Não haveria que ter culpa nem acusações, e as famílias deveriam se manter unidas. Infelizmente, o amor ainda imperfeito àquela época, e muitas vezes as épocas de hoje, gerenciam o desespero da perca. Condicionalmente trazidos às citações, devem ser superados. Se dá a vida pelo Criador, há razões a serem superadas, libertando assim as prisões temporárias do inconsciente, que carrega os unidos ao momento, atravessado pelos antepassados. As reprimendas de quando em vez são retribuídas àqueles momentos não superados. Então, eles estão dizendo aqui
que os pais dessa jovem, juntamente com essa jovem, trazem o gene de um antepassado, de uma maldição, de uma morte causada por acidente e que após essa morte trouxe desunião familiar. O dia ficara à noite, angústia tomara-lhe o ser, um curto período. E aí eu perguntei quanto à sua morte, né? Vamos ver o que aconteceu com ela. E eles responderam: despertou nos braços do pai. Por isso que o pai que acolhe todas as ovelhas ao tempo real, na busca daqueles que se desviam aos olhos do pastor, trazendo assim a parte da esperança para o aproveitamento e aprendizado do verdadeiro amor. Amor que se encontra e deve ser regrado com respeito a ambas as partes, incluídos os dois antepassados em relação aos outros. Então, eles vieram dizer, né, que eles trazem esse gene, mas a necessidade de amar os familiares se faz urgente, né? Aí, essa jovem veio narrar a profunda tristeza e desânimo no ser que ela traz, né? Em conversa, ela veio nos narrar isso e eles vêm falar um aconselhamento lindo a ela. Quando estiveres assim por falar em nome do Senhor, fragmentada pela desilusão ou tristonha pelo negacionismo, pelos seres aos cuidados a ti, compreendes querer sempre o melhor, mas ainda não se libertaram dos medos de antepassados que carregam ainda na psique do ser. Então vieram pedir ela para quando ela sentisse muita tristeza, muita angústia, para que ela entendesse que o negacionismo dos pais, a preocupação dos pais, elas vinham por conta desse gene, dessa maldição de antepassado. Há níveis de culpas, olhos culpados a se misturarem nas energias dos antepassados. O ser nos braços do Pai sempre estará no futuro por vindouro planificada. Né? Nós não temos que carregar a culpa, nós precisamos seguir em frente. E o que esses pais vêm trazer por conta desses antepassados que carregavam muita culpa de não ter cuidado da filha, de não ter segurado a filha em casa, de não ter mantido a filha viva, sem o entendimento que aos olhos do Criador cada um tem seu momento e o que nós possuímos não são nossos de verdade, nem mesmo o nosso corpo físico é nosso. Nosso pertence à centelha divina do Criador, o Deus que habita em cada um de nós, a nossa alma. O medo sempre campeia os corações que tentam reter nas mãos o que não possui. Não adianta tentarmos reter nas mãos a matéria, o material, a casa, o carro, os bens, as terras, os filhos, os pais e os companheiros. Não nos pertencem. Assim, a energia dos antepassados é trazida à reparação ao momento. Não fizemos revelações estonteantes, apenas esclarecimentos. Compreender como se projeta diante das dificuldades que você enfrenta. Tudo será restaurado com resignação e fé, até os pontos de hostilidade que se depara de vós aos outros. Cenário verdejante, ovelhas soltas, libertas, apenas aos cuidados do pastor. A incerteza na qual tens na intimidade do ser acarreta assim asfixia mental e torácica. Uma vez que tomar a decisão de olhar com os olhos sem reprimenda das partes ao qual se mantém ainda vigia constante, buscando a liberdade permitida ao ser de agir à maneira as leis do Pai, terá liberdade interior, entendimento que se encontra da libertação. Então, disseram a essa jovem que no dia que ela tirar do coração a reprimenda aos pais, que ela conseguir entender a psique dos pais que trazem esse gene de culpa e que eles trazem muitos medos de perdê-la, ela vai conseguir se libertar dessas crises de ansiedade que asfixiam o coração, a respiração e a mente. Para ter o olhar
plano sobre a imensidão sobre os pés, caminhando com segurança e firmeza, porém jamais deixe de olhar para cima o brilho das colinas que o Senhor proporciona, escapando dos deslizamentos que não terá que enfrentar no físico. Galgue parte segura da vida que levará ao cume da esperança e ao futuro do porvir. E assim eles encerram, trazendo grandes esperanças a essa jovem, respeitando a psique do ser, os arquétipos religiosos que ela carrega com tanto fervor e tanta fé no coração. E assim mostramos que a regressão não vem puxar ninguém para essa ou aquela crença de forma alguma. Vem auxiliar nos tratamentos, não importando o que você crê, importando o seu novo condicionamento, uma nova criatura, para que possa galgar livremente, sem maldição de antepassado, sem questões de vidas passadas, sem energias presas, para que possa viver plenamente a obra da criação, o tempo presente que se faz hoje. Gratidão a todos por nos seguirem, compartilhe com pessoas, que possa ser repartido esse trabalho que não é nosso, é dos mentores. A vocês muita luz e muita paz.